Olá, eu sou o Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a RDC 926/2024, que trata dos requisitos para a certificação de boas práticas para estudos de biodisponibilidade e bioequivalência. Essa resolução, ela trata dos requisitos dos procedimentos administrativos para a concessão da certificação, ok? Os requisitos técnicos estão estabelecidos pela Instrução Normativa 123 de 2022. Já estão estabelecidos, portanto. Bem, essa resolução, a 926 de 2024, como nós costumamos dizer, ela não existe por si só. Ela está inserida num ecossistema. Esse ecossistema diz respeito a estudos feitos com medicamentos, portanto, ela automaticamente traz em seu bojo, né, ela faz contato, ela se comunica com a RDC 753 de 2022, que trata do registro daqueles medicamentos novos ou inovadores, genéricos e similares, que são fabricados com insumos farmacêuticos ativos sintéticos ou semissintéticos. Bem, dito isso, nós vamos seguir aqui a sequência da própria resolução e fazer os comentários adequados. Bom, como a gente sempre comenta em todos os vídeos, para quem ainda não assistiu um dos nossos vídeos, geralmente no artigo 1º de qualquer lei ou de qualquer norma e regulamento, ele vai dizer para que serve essa norma. Então está aqui. Essa resolução estabelece os requisitos e procedimentos administrativos a serem atendidos para a certificação de boas práticas para a realização dos estudos de biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos e define, portanto é mais, né? E são as duas coisas, não é excludente. Define quais estudos de biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos devem ser realizados no centro de pesquisa certificados. Então, primeiro, os estudos, como diz aqui o artigo 2º, todos os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade só podem ser realizados, só serão válidos no Brasil, se realizados em centros devidamente credenciados pela Anvisa. Então, isso é a primeira coisa importante. Tá? Segundo, os estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, eles sempre têm duas etapas, uma etapa bioanalítica e uma etapa clínica. A etapa clínica é aquela etapa mais vinculada aos pacientes em si. Então, você conseguir os voluntários para fazer o estudo, o desenho do estudo, o centro onde esse estudo vai se realizar, eventualmente um hospital, uma clínica e assim por diante. E a etapa bioanalítica, ela sempre compreende a validação do método bioanalítico, o recebimento, armazenamento e o processamento das amostras. Um centro de bioequivalência ou biodisponibilidade, ele pode realizar as duas etapas ou pode realizar apenas uma das etapas. Então, esse credenciamento através da Anvisa, ele pode se dar por completo, abrangendo a parte dos estudos a etapa bioanalítica, ou a etapa clínica, ou as duas etapas simultaneamente no mesmo centro. Outra coisa importante é que aqui no artigo 3º ele já traz as definições. Bom, uma coisa importante, tanto os centros nacionais de estudo de bioequivalência e biodisponibilidade podem ser credenciados, quanto os centros internacionais. No caso dos centros internacionais, esses centros eles devem ter no Brasil um representante legal. Esse representante legal ele vai se vincular com este representante, com esse centro do exterior, através do seu CNPJ, tá? E da sua documentação pertinente. O que eu quero dizer com isso? Que um representante legal de um centro de bioequivalência ou biodisponibilidade estrangeiro não poderá ser uma pessoa física. Tem que ser uma pessoa jurídica. Okay? Isso também está descrito aqui dentro da resolução. Então tem que haver um vínculo formal, né, entre essas duas pessoas jurídicas, e a melhor forma de se fazer isso é através de um contrato. Não está escrito aqui, não está exigido que seja um contrato na resolução, mas eu estou falando para vocês, como advogado, que esse seria o melhor instrumento. Tá? É um instrumento onde você vai ter os direitos e as obrigações e o poder de representação de cada uma das partes. Uma vez concedida essa certificação, ela será válida por 2 anos, e essa certificação ela pode ser renovada de 270 até 180 dias da data de vencimento. Então, quando concedida em diário oficial, então vocês vão pegar o último dia de validade dessa concessão e vão contar 180 dias de calendário de trás, ou melhor, da frente para trás, né, ou 270 dias. Tá? Não confundir com 6 meses, porque tem anos que são bissextos, então você cai fora dos 180 dias ou dos 270 dias. Vocês têm que pegar o último ano de validade, o último dia de validade e contar 180 dias para trás. Esse é o limite máximo de renovação, ou 270 dias, que é o limite, é a data inicial em que se pode renovar. Nessa renovação, né, solicitada a renovação, essa renovação ela também é conhecida pela Anvisa como certificação secundária. Tá? Essa renovação ela poderá resultar
numa nova inspeção da Anvisa, numa nova auditoria da Anvisa nesse centro, ou não, a depender das condições que durante esses 2 anos esse centro se comportou, se houve a realização de estudos nesse centro, se durante a realização desses estudos houve algum problema reportado para a Anvisa, alguma morte associada ao estudo, enfim. A Anvisa vai fazer uma análise dentro daquilo que lhe cabe, inclusive contatando agências reguladoras estrangeiras para saber se houve ou não houve algum problema com algum cliente do exterior, ou se esse centro estiver no exterior, né, se houve ou não houve algum problema relacionado a esse centro, e aí a Anvisa vai tomar essa decisão de fazer ou não fazer uma nova auditoria. Tá? Outra coisa importante, o artigo 11 dessa mesma resolução, ele diz que o centro, se ele tiver outras unidades num raio de até 100 km do centro principal, todas essas unidades já estão abraçadas pela mesma certificação, num raio de até 100 km. Bom, e o que acontece se eu tenho uma unidade aqui e outra unidade a 100 km e 1 metro? Bom, essa outra unidade que está fora do raio de 100 km, ela tem que ter uma outra certificação autônoma. Ou seja, a Anvisa, no modus operandi dessa resolução, a Anvisa estabeleceu que a cada 100 km você tem uma célula. Então, o que tiver dentro desse raio, desse raio dos 100 km, será feito, então, uma certificação apenas. O que tiver fora desse raio de 100 km, então, você tem uma outra certificação autônoma. Okay? Também uma empresa, uma pessoa jurídica que se presta a esse tipo de estudos, ela pode ter uma unidade no Brasil, 2 unidades fora, ou pode ser uma empresa estrangeira que tem a sua unidade principal fora e unidades em outros países. Então, isso não é um problema para a Anvisa. Tá? Tudo isso pode ser certificado. Bom, mais um detalhe importante aqui. A certificação, como eu disse, ela tem validade de 2 anos, e a recertificação, a renovação dessa certificação também continua tendo a validade de 2 anos. Bom, e o que acontece se eu perder o prazo de renovação? Você tem que entrar com um novo pedido. E de acordo com a RDC 743 de 2022, que estabelece os prazos em que a Anvisa deve responder, né, aos processos administrativos que são submetidos a ela, uma certificação dessa de um centro de biodisponibilidade ou bioequivalência pode levar até 365 dias para acontecer num primeiro momento. Então, se você está protocolando um pedido inicial de certificação do seu centro, essa certificação ela pode levar até 365 dias para ocorrer. Se você está entrando com um pedido de renovação que vai ser de 270 a 180 dias da data de vencimento, caso a Anvisa não emita nenhuma exigência, né, para você, e se ela também não emitir até o final da validade do seu certificado alguma observação, isso significa que o seu certificado está automaticamente revalidado. Entretanto, né, como sempre, a Anvisa ela tem o direito de fazer exigências e observações ou mesmo novas auditorias, se ela entender necessário, mesmo após a renovação do certificado. Tá? É assim que funciona na Anvisa, é assim que funciona no serviço público. Então, isso está fundamentado na Lei 9784 de 1998. Então, mesmo depois de concedido o certificado, pode ocorrer um caso de denúncia, pode ocorrer um caso de um problema grave, e a Anvisa pode, por ato discricionário, retornar a esse centro de estudos. E 2 detalhes. Se ela for ao centro de estudos para a concessão ou renovação de um certificado, ela vai informar para esse centro 15 dias antes que essa auditoria vai acontecer. Se ela for por uma denúncia, ela não fará aviso prévio, ela pode aparecer a qualquer momento. Tá? Então é isso. E finalmente, não menos importante, uma vez realizado o estudo e concluído esse estudo, essa documentação original ela tem que ser arquivada por 10 anos pelo centro que fez esse estudo. Tá? Então isso está escrito no artigo 22 dessa mesma resolução. Importante, como hoje vocês têm muitas vezes a coleta de dados dos pacientes em computadores, em sistemas digitalizados, não esqueçam que no Brasil deve ser obedecida a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Mesmo que você seja um centro estrangeiro, você tem que obedecer à Lei de Proteção de Dados do seu país e obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, e você vai estar fazendo uma coleta de informações, eventualmente, de pacientes brasileiros, e esses dados vão ser utilizados no Brasil. Portanto, eles têm que seguir o frame legal brasileiro. Bem, nós, Latini Group, ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas relativas a essas ou outras legislações e solicitamos que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, vocês se inscrevam no nosso canal e, se possível,
né, dê um like nesse vídeo para que ele ganhe mais abrangência e mais pessoas possam chegar a essa informação. Obrigado a todos, sucesso e até a próxima.